Estamos em junho de 2021, há 7 anos. O Sojão Basquete Clube faz parte da nossa história. Um dos idealizadores, dos fundadores e atual presidente é o nosso convidado. O basquete em Santa Rosa já ganhou projeção estadual, mas quem conta essa história vitoriosa, mesmo que no começo da sua trajetória como clube, é o presidente Betuel Sauer, empresário, ramo de piscinas, energia solar. Muito obrigado por vir repartir uma história que já nos levou ao topo do basquete gaúcho, é isso? Exatamente, Jair. A gente gostaria de agradecer a oportunidade, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, a situação de poder estar participando aqui, né, de receber essa homenagem junto de Santa Rosa, de poder prestar essa homenagem de Santa Rosa também, por fazer uma parte, claro, mais recente da história, mas muito legal, né, que está fazendo ressurgir o basquete aqui na nossa região, surgir, na verdade, eu acho, né, não diz ressurgir porque no nosso tempo, quando a gente ia para a escola e eu acho que foi uma das coisas que mais motivaram a gente, quando era menorzinho, a gente jogava, né, e por isso que eu falo em ressurgir, né, mas na verdade é surgir uma história de basquete para Santa Rosa, tornar uma realidade, vamos dizer assim, esse esporte aqui, né, dentro do contexto que o esporte está tão sucateado, eu diria assim, dentro do nosso contexto de país já, né, estado e município, né, então a gente está nessa luta e trazendo realmente, tipo, já participamos de 4 estaduais na categoria adulto, né, e conseguimos ser campeões em uma dessas oportunidades, né, vice-campeões em outras 2, né, então a gente está realmente tentando contar uma história para Santa Rosa e trazer mais um pouco de orgulho que a gente tem dessa terra aí, né. Tu te lembra, Betuel Sauer, o grupo que fundou o Sojão em 2014? Jair, o Sojão foi uma coisa muito, vamos dizer assim, muito engraçada, né? Ela veio, na verdade, ela surgiu da paixão do basquete de um grupo de jogadores de praça, né? A gente já está numa idade um pouco avançada, mas a gente gosta de uma peladinha. Ao invés de uma peladinha de futebol, tem um grupo muito interessante que há muito tempo continua jogando. Praticando o esporte aqui na cidade. Dos primeiros fundadores, a gente tem o Alessio Volkenweis, o Giancarlo Schu, né? O Renan Marques, o Egon Marques, né? E dos principais, assim, a gente vai esquecer de algum aí, eu não gostaria de esquecer, mas, né, tem o Nicolas Frank, que também é dentista, não é daqui de Santa Rosa, mas ele foi um dos fundadores também, o Leandro Schwaster, né, que também fez parte dessa fundação, o Dr. Rogério Clementiu, que ajudou a gente também no início, ajuda ainda até hoje, né, uma série de atletas, onde eu diria que entre 15 e 20 fundadores que tiveram uma participação direta e estão como fundadores hoje do Sojão, né. Muito bem. E vocês, em 2014, quando oficializaram o clube, que pretensões tinha o Sojão, há 7 anos atrás? Jair, a gente foi impulsionado por uma situação que era uma liga noroeste, uma liga que existe, uma liga semi-profissional, não profissional, amadora, que existe aqui no noroeste do estado, tá? Que chama Liga Noroeste, né? Onde tem equipes de Uruguaiana, Santa Maria, Passo Fundo, Cruz Alta, Ijuí, Santo Anjo, que naquele momento todos esses caras, eles se reuniam tipo num final de semana e faziam jogos, né, entre todos eles no sábado e no domingo. E matavam, né, 5 jogos, imagina, com a gurizada meio já passando da idade, assim, faziam 5 jogos no final de semana. Chegava domingo, tava morto, né, até domingo de meio-dia tava resolvido o negócio. E a gente tinha a vontade de jogar esse campeonato, né? Participar disso daí. Era o grande plano. Era o grande plano, era essa ideia, participar dessa peladona aí que acontecia vamos dizer, umas 5, 6 vezes por ano
em várias cidades diferentes. Então, o Sojão começou dessa ideia. E esses caras, essas cidades, elas estavam sempre mais organizadas que a gente, entende? Estavam com times melhores que a gente, né? A gente entrou pela ralé do negócio, por baixo mesmo, para poder ter uma competiçãozinha, para ter algo mais. Esse foi o principal objetivo e que foi que gerou o Sojão, né? E aí vem 2015. Daí eu gosto de contar um pouco da história do nome do Sojão, né? Ele não veio à toa, né? Por quê? O nome Sojão surgiu de uma turma que foi a Santa Rosa, a Porto Alegre, estudar, e tinham lá, que o Alessio jogava uma pelada lá, e tinha um time de várzea lá de futebol chamado Sojão, né? E quando a gente decidiu, a gente se olhou um dia e disse, vamos montar um clube de basquete. Vamos, né? Vamos montar. E aí, da ideia, o Alessio, tem um time de várzea, vamos usar Sojão. E aí o Alessio ligou lá não me lembro o nome do rapaz que era o fundador, o dono do time, vamos dizer lá, de Porto Alegre, e pediu se a gente podia usar. E ele de prontidão liberou a gente para usar. Muito, muito legal essa ideia, essa história. A gente agradece a esse pessoal aí. Eu até gostaria de citar o nome, mas não me lembro agora da situação. Mas é uma história bem... Tudo a ver conosco, né? Tudo a ver conosco. A gente Berço Nacional da Soja. A gente viu que isso aí foi uma das coisas que incorporaram, né, a nossa camiseta, vamos dizer assim, e a gente foi muito feliz nessa ideia. Hoje ele é uma marca registrada, tá? Então o Sojão Esporte Clube, ele tem uma marca registrada, o Sojão é nossa, né? Então é uma coisa que nos orgulha muito ter partido para esse lado, e a gente acha que vai, no futuro, trazer muito mais orgulho para nossa cidade aí, tanto nas gerações futuras, nas crianças que a gente está cativando nas categorias de base. Esse é uma outra abordagem. Vocês ficaram na Liga Noroeste, disputando a Liga Noroeste até quando? Nós disputamos a Liga até o ano passado ainda, Jair. Nós mantivemos a gente faz parte da diretoria da Liga hoje ainda, a gente participa disso aí porque a gente sabe que a gente precisa de mais pessoas e precisa também apoiar outros clubes que possam vir a crescer, então a gente participa. Isso é gratidão, isso é gratidão. O começo foi aí. Mas e a gente precisa para jogar, né, Jairo? Nós precisamos, nós não vamos jogar o estadual adulto com profissionais, a gente tem um lugar que é uma nossa várzeazinha, vamos dizer assim. Os dirigentes. Mas, Betuel, a partir de quando o Sojão decidiu, e por quê, motivado pelo quê, o que foi decisivo, na decisão de disputar o campeonato estadual de basquete? Que loucura é essa, hein? Aliás, que loucura era essa? Jairo, o que acontece, né? Quando a gente estava na Liga, quando a gente começou na Liga, como todo o grupo do Sojão, são os que eu nominei, se for buscar a biografia de cada um desses que eu nominei, tu vai ver que todos eles são empresários, são engenheiros, tem médicos, dentistas, né? Pessoas que realmente não dependem da situação do esporte, não vivem disso, né? A gente teve essa situação aí. E a gente, quando entrou na Liga, Jairo, a gente começou a dar uma outra pegada para a organização da Liga, sabe? Começou a criar um objetivo, que a Liga era a situação quando a gente foi campeão, que a gente organizou aqui o ginásio com todas a estrutura para os atletas, trazendo o atleta para querer jogar o Sojão. Chegou num determinado ponto que, mas por que vocês não jogam estadual? Né? Saiu dentro do grupo, não da diretoria, de fora, de pessoas de fora que enxergaram o nosso trabalho e disseram, por que vocês não jogam estadual? Cara, vocês estão mais organizados que muitos times que estão jogando estadual. Tá? E daí a gente, mas aqui, com que dinheiro? Como é que a gente vai fazer isso para se organizar, né, já? E aí a gente deu uma virada. Não, mas primeiro vamos fazer o seguinte, vamos colocar as categorias de base. Nós precisamos montar uma sistemática aqui para as categorias de base. E sempre, Jairo, esse foi o principal objetivo. A gente montou esses times de adulto com uma forma de espelho, né, para trazer, para enxergar para as crianças que estão lá com 5, 6 anos, enxergarem essa situação e verem que dentro do esporte profissional elas estão tendo um futuro, né?
Isso aí foi um espelho, né, Jair, na verdade, que a gente viu quando era pequeno, quando a gente viu o Corinthians ser campeão brasileiro aqui né, quando tinha o técnico Ari Vidal e tal. Isso aí a gente viu que o que o esporte foi capaz de trazer com nós dentro, que fomos fundadores do Sojão, e eu acho que o que o esporte é capaz de fazer com cada pessoa, né, lhe ensinar coisas, né, que não é dentro da escola e nem o pai consegue te ensinar. Entendeu, já? Corinthians de Santa Cruz. Exatamente. Betuel, a gente vai voltar na questão da formação, das categorias de base. O primeiro campeonato estadual foi quando? Foi em que ano? Foi em que ano? 2017, o primeiro campeonato estadual. Que classificação Ficamos teve em o Sojão? terceiro. Em terceiro. Terceiro colocado. 2018? 2018 ficamos em vice. 2019? Ficamos campeões. O Sojão conquistou o título de campeão estadual de basquete, o Sojão de Santa Rosa, o nosso Sojão, em 2019, com menos de 5 anos de existência. 2020 veio a pandemia. Como é que vocês contornaram? Então, Jair, a gente acreditava que 2020 seria um ano para consolidar o nosso basquete aqui. A gente conseguiu se inserir dentro dos programas de incentivo à lei do esporte, o Pro Esporte, né? Tanto na parte das categorias de base quanto no time adulto, né? Foi um ensaio que a gente teve e a gente achou que poderia dar uma alçada maior, mas a pandemia, como prejudicou todos, não seria diferente com a gente, né? Mas a gente conseguiu montar um time bem competitivo em 2020, que foi temporada 2020, terminou ali terminou em dezembro de 2020, né? Foi um campeonato de um mês, praticamente, 45 dias, e a gente ficou vice-campeão também. A pandemia atrapalhou muitos planos. O Sojão, por exemplo, disputaria o Sul brasileiro. Sim, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, frustrou. Rio Grande do Sul, exatamente. Não, mas ele tá ainda para execução desse campeonato ainda no início agora, no início do segundo semestre, né? Ele pode acontecer e provavelmente vai ser em Santa Cruz, vai ser também uma situação de bolha aí que vem acontecer. Tá bem. Betuel Sauer, a cada pergunta você trazia a expressão categorias de base. Vamos fechar essa boa conversa sobre essa herança que o Sojão deixará no futuro, tomara que esse futuro aí seja não um longo futuro, né? Formando jogadores de basquete. Jair, é uma das coisas que a gente se orgulha aqui na cidade, é de tu ter, né, e não só na cidade, na nossa região, tu ter um capital humano muito, muito forte, né? Em todos os pontos, em todos os aspectos, no empreendedorismo, nos esportes, né? A gente tem aqui na nossa região destaques de esporte a nível nacional em várias categorias, né? Em basquete, hoje nós temos duas figuras que estão em nível de seleção brasileira, o Felipe Gruber, né, filho da professora Ieda, e o Renan Lenz, que joga em São Paulo, no São Paulo, né? Estão em nível de seleção brasileira. Então, isso e vários outros jogadores que a gente nós hoje estou falando de atualidade, né? O próprio Tafarel, vamos falar, né? De pessoas que fizeram história no nosso esporte aqui no Brasil. A gente, quando pensou o projeto Sojão, né? O basquete, ele foi totalmente voltado sempre às nossas crianças. Né? Formação. Exatamente. Assim, como eu falei, espelhar o que a gente conseguiu tirar do esporte e tentar devolver um pouquinho com o nosso tempo, né, da nossa dedicação, devolver através de outras crianças, outras pessoas que vão se tornar cidadãos, vão se tornar seres melhores, né, pessoas melhores para a nossa sociedade. Então, a gente sempre pensou essa situação, desde a formação do time adulto, semiprofissional, como a gente está falando, até o professor que vai lá cuidar das categorias da base do Sub-5, né? O Gil e o Pedro hoje, que são nossos ponta de flecha lá na ponta, que a gente investiu sempre em aprimoramento deles, em treinamento deles, para eles poderem ter o melhor resultado nessa situação. E você falou Sub-5.
Nós temos sub-6, as categorias hoje que nós temos sub-6, sub-8, sub-10 e sub-12, esses são mistos, joga feminino e masculino junto, né? E depois a gente tem masculino e feminino. O masculino a gente tem sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. E no feminino a gente tem sub-13 e sub-15. Junho de 2021, vamos somar todos. Quantas crianças e jovens estão nesse processo? Nós estamos perto de 200 crianças, 150, 170 crianças. Está um pouquinho oscilando, né, Jairo, em função da situação da pandemia, mas é em torno de 150 crianças que a gente tem hoje inscritas no projeto, hoje participando das categorias de base. A gente está com um outro projeto que é para fazer uma inserção social, para entrar aí nos próximos dias, onde a gente vai buscar aí, num prazo de 24 meses, trabalhar as 24 escolas da rede pública aqui de Santa Rosa, num modelo de peneira, né? Oficinas de basquete, né? Vendo lá na ponta, lá são 12 estaduais e 10 municipais que a gente vai entrar nisso aí, vai disponibilizar o professor lá na frente, vai lá buscar daqui um pouco algum atleta e também dar uma oportunidade de eles conhecerem o basquete. Bom, então o Sojão, como projeto social, ele não é elitista e nem será. Não, Jairo, essa é uma das coisas muito interessantes, assim, tem muita gente que quer relacionar o Sojão a uma escola, ou outra a dizer que a gente é de um... Não, o Sojão é da nossa cidade, é de Santa Rosa, é da nossa região, né? E a gente realmente abre, a gente tem uma situação, por exemplo, de crianças que não têm condição de pagar para participar dos treinamentos, ou para ir viajar, ou para ir, né? Tudo isso é coberto pelo projeto, né? E pela situação. Nós temos um projeto do Pro Esporte da categoria de base, que está em andamento agora, né, que vai financiar todo nosso campeonato estadual das categorias de base, que começam agora em agosto e vai até outubro. Então, a criança que vai estar jogando lá no Sojão, se ela tiver que jogar lá em Santa Maria, ela vai ter hospedagem, alimentação, despesa de deslocamento, toda ela paga por esse projeto que a gente está desenvolvendo dentro do clube. Ótima conversa. Talvez a confusão é que todo mundo nasce chutando uma bola. Mas usando a bola de basquete, de vôlei, é uma construção, tá certo? 4 anos disputando o campeonato estadual de basquete. Um terceiro lugar, 2 vice-campeonatos e um título de campeão estadual de basquete. História resgatada, uma história curta, hein, mas tão vitoriosa, pelo atual presidente do Sojão Basquete Clube, Betuel Sauer.